extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, graças a Deus que iniciamos aqui mais um programa A Paz no Seu Lar. Obrigado a você que nos assiste. Somos gratos pela sua audiência, pela sua companhia, né, em nome do Senhor Jesus. E lembre-se que todo final de semana nós estamos aqui orando por você, pela sua família, abençoando a sua casa e também convidando, lembrando a você que você deve vir à igreja, né? Porque a palavra de Deus, a fé é pelo ouvir. Quando você ouve, automaticamente você vai se fortalecendo cada vez na fé, tá bom? Tá no ar nosso programa A Paz no Seu Lar, uma realização do ministério da igreja Deus é Espírito. Amém. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie aqui na Rádio Moriá. Ligue agora para DDD 85-3269-7890. O WhatsApp 859-9995-6942. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. Muito bem, como nós falamos para vocês, nós diremos agora a palavra de Deus. Hoje nós temos um tema muito importante. O nosso irmão evangelista Paulo Wilson está de volta, Paulinho, conhecido, né? Você gosta de chamar de Paulinho, né? É. E também depois de umas férias, né? Porque ele viajou, andou por tanto canto aí, né? No Maranhão, Piauí, andando no meio do Zico por aí também. Então agora ele voltou, tá muita coisa, mas está de volta com o programa apareceu lá participando. E até nós combinamos que esse mês nós íamos falar um tema muito forte, em especial, principalmente, talvez você não sei se lembra, que do dia 1º ao dia 7 de cada mês, nós fazemos uma campanha de oração pelas pessoas que são dizimistas da igreja. Primeiro, agradecendo a Deus. E segundo, para que Deus abençoe e que levante mais pessoas, porque a obra de Deus, principalmente a igreja Deus é Espírito, ela é mantida por dízimos e oferta de irmãos que ajudam com amor. Com amor, né? Porque não adianta, não é por força nem violência, nem aquela por obrigação, não se, Deus não obriga ninguém a nada. Jesus disse assim: eu sou o caminho, e deixou a sua palavra escrita para que nós procurássemos obedecer. Se você não obedecer, o problema é seu e cada qual colhe o que planta. A escolha é sua. O caminho de você andar é você quem escolhe. Se eu escolho andar pelo caminho cheio de buracos, quem vai me quebrar, quem vai se quebrar é você. Mas se você escolhe um caminho que realmente é mais confortável para você, automaticamente você vai ter bons resultados. Assim também é a vida, assim também é ser um crente, ser um cristão, ser um homem de Deus, né? Você escolhe obedecer a palavra de Deus. Então, evangelista Paulo Wilson, hoje nosso tema mesmo que a gente está querendo, inclusive para esse mês todinho, nós estamos falando nós estamos comprometidos em fazer um estudo, dar um estudo todo. Nós vamos levantar essa questão. Primeiro, Pai do Senhor, né? Pai do Senhor, seja bem-vindo, né? Pai do Senhor a todos, muito obrigado por você abrir, né, as portas do seu lar, numa manhã de domingo, podendo estar dormindo, né, pastor? Está ouvindo aqui a gente. Deus abençoe você ricamente. E aproveite e ora por a gente, né? Precisamos de oração também. Pastor, esse tema, meu amado irmão, se eu fosse você, pegava caneta e papel para anotar. Este tema, pastor, é muito controverso, tem muita controvérsia, há muitas ideias e opiniões sobre o dízimo. E eu me preocupo, pastor, quando eu percebo
que as pessoas questionam a questão do dízimo? Porque não compreendem a profundidade espiritual que é o dízimo. O cara vê o dízimo apenas como um dinheiro que ele dá a Deus. Não é dinheiro que se dá a Deus. É algo bem mais profundo. E nós vamos, nesses programas, aqui juntamente com o senhor, tentar ter uma compreensão no mundo espiritual e no mundo físico, qual é a dimensão do dízimo, né? Primeira questão, pastor, que as pessoas brigam muito o senhor já ouviu muita gente dizer, o dízimo eu não dou porque é da lei. A graça já não tem dízimo, não tem passagem bíblica que apoia o dízimo na graça. Outro diz assim, rapaz, Jesus Cristo veio e acabou com o dízimo. E esta questão, isso aí é um pensamento levantado por gananciosos e miseráveis, que não compreendem a lei, uma lei de Deus. O que me chamou a atenção, pastor, eu comecei a estudar o dízimo e ver alguma coisa. Lá no Gênesis 14:20, a Bíblia expressa que Abraão deu o dízimo a um cara chamado Melquisedeque. Interessante, pastor, é que o dízimo que Abraão deu não foi um dízimozinho. Abraão brigou com 9 reinos. 9. Abraão venceu 9 reinos. E o dízimo de 9 reinos, você já pensou a quantidade de prata, de ouro, de uma briga de 9 reinos? São 9 despojos, vamos imaginar, 9 países em que o Abraão venceu, são 9 despojos de guerra. Abraão pegou aquele montante, deu 10% ao cara. Agora eu pergunto, ele era obrigado a fazer isso, pastor? Não, claro, eu estava falando, nem Deus ia obrigar, né? E outra coisa, e não existia lei. Sim. Essa é a grande questão. Não existia nenhum mandamento dizendo ser dizimista, não existia nada. A lei ainda, 400 anos depois, é que a lei vem através de Moisés. Mas... Até porque era praticamente talvez como fosse um costume, né? Pastor, uma oferta, né? Porque a oferta já existia desde... Sim, né? Era, mas eu fiquei pensando também nisso. Mas não havia essa ideia de 10, sabe? Do 10º parte para Deus. Aí eu comecei a pensar que o senhor estudou, já foi estudante, o senhor sabe muito bem que nós temos no universo as leis que Newton descobriu, por exemplo, a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, que fala da inércia da ação dos corpos. A terceira lei de Newton fala da atração, do comportamento dos corpos. Aí vem as leis de Mendel, as leis de Kepler, mostrando o espaço onde os corpos, a reação química de uma massa é igual ao seu resultado. Aí vem as leis de Lamarck, falando da genética, as leis de Lavoisier, né? Então, pastor, essas leis, a lei que esses homens descobriram, por exemplo, a lei de Newton, não foi Newton que inventou, foi Newton que descobriu na natureza. Você sabe que se a gente vem dirigindo um carro e você faz uma curva muito acentuada, a tendência do carro, essa lei é uma lei de Newton, newtoniana, quando o carro faz a pressão, a tendência dele é virar. Por quê? Porque Newton descobriu que é uma lei na planeta Terra, em que é chamada lei da atração, que ele fica puxando os corpos para baixo, e a lei do equilíbrio, que faz com que eu estou em pé por quê? Porque é uma lei estabelecida. Quando Lavoisier descobre a lei da genética, são leis que Deus criou. Aí, pastor, será que o dízimo não é uma lei dessas, independente de lei religiosa? Porque o que é que o senhor pensa comigo? Se o dízimo foi dado antes da lei, antes de existir lei, portanto, qualquer pessoa que disser que o dízimo está na lei, não está. O dízimo não é lei. Depois, né, que foi... Que ele estabelece, mas aconteceu muito antes disso acontecer, né? Muito antes. Aí, se alguém disser assim, o dízimo se acaba na graça,
Não existe. Eu acho, pastor, tenho certeza de que o dízimo, ele é uma lei que Deus criou como a lei de Newton, como a lei da termodinâmica, que ele vai antes da lei e depois da graça. É uma lei da natureza. Pronto, é uma lei do universo. Pronto. Lei do universo. Isso aqui é a lei da natureza. Você não vai explicar, inclusive não vai ter explicação. A lei da natureza faz. Exatamente. A natureza já faz isso, a planta já faz isso, as aves você já faz isso, é naturalmente. Exatamente. Por exemplo, a lei da semeadura é uma lei que, independente da gente, ela vai acontecer. Até porque, biblicamente, sempre com a Rafael há pouco tempo, você colhe, é uma lei. Você colhe o que você planta. Exatamente. Já se torna uma lei. E o grande C.S. Lewis disse uma frase muito interessante, pastor. Você que gosta de ler um pouco de C.S. Lewis, ele disse o seguinte: Deus é tão bom que permite a gente plantar o que quiser. E é tão justo que só cobra aquilo que você plantou. Você paga o que você quiser, isso é um problema seu. Agora, a colheita é problema seu também. Pimenta, né? E a turma planta droga, né? Então você planta um pé de pimenta. Não tem jeito. Se você vai plantar o mal, você vai colher o quê? Não existe, né? Então, voltando para a nossa lei, pastor, eu comecei a ler o seguinte: o que é uma lei? A lei é um preceito que emana da autoridade soberana. É uma relação constante e necessária entre fenômenos ou entre causas e efeitos. Então, esses causas e efeitos podem ser naturais ou podem ser criados, chamadas de leis visíveis ou invisíveis. Todas as leis de Deus, elas são, e as leis que Deus criou no universo, que Newton descobre, elas são invisíveis. Mas a reação é visível, pastor. Essa é a questão engraçada. Claro, né? Se você quebra a lei da termodinâmica, vai acontecer uma desgraça. Se você faz uma curva além, desobedecendo a lei da atração, vai acontecer, o carro vai virar. Então, assim, a gente quebra se o cara põe uma casa na beira do rio. Foi uma casa. Aí o rio tem uma enchente, o rio enche. Aí o cara diz: rapaz, a defesa civil, Pera ainda. O rio tem o seu espaço. Quem invadiu não foi o rio que invadiu a casa, foi o homem que invadiu o rio. Só que ninguém vê por aí, porque é uma questão de ação e reação, né? Onde a água passava. A pessoa vai lá, ou ele diz que toca qualquer coisa e vai morar lá. Amanhã vai chegar o lugar, cadê meu lugar? Tem que sair, né? Mas voltando no caso aqui, vamos dizer, e Malaquias, nesse ponto aí, Malaquias, o profeta Malaquias é um que aprofunda muito e muita coragem sobre isso. Nós vamos chegar lá, né? Nesse bicho. Quer dizer, ele chega ao ponto de dizer: outra vez verei a diferença de quem serve a Deus para quem não serve. Ou seja, para quem é, outra vez vocês vão ver a diferença de quem é um dizimista ou de quem não é. Aí você vai ver a diferença. Né? Eu acho legal é que Jesus, em Mateus 23, Jesus, ele dá uma ênfase, ele se admira, ele fica assim, cabisbaixo, como é que os caras são tão fiéis, quando ele diz: vocês dão, olha o texto, né? Ele diz assim: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Pastor, ele está dizendo o seguinte: o cara vende um pé de verdura, mas ele tira o dízimo dali. Tamanha é a fidelidade dele. Mas em compensação eles esquecem as outras. Aí Jesus disse: continue dando dízimo. Jesus não anulou o fato. Ele disse: vamos continuar. Agora, não é só isso que eu quero. Que o cara pode pensar que é só o dízimo, estou salvo. Não. O dízimo é um componente de que nós somos dependentes de Deus. É uma lei. Agora, voltando aqui para a lei, eu fiquei pensando também, pastor, o que Deus criaria o dízimo, né? Que tanto ele se tornou, como o senhor disse, uma lei da natureza,
E por quê? Aí eu pensei, Deus sabia da igreja. Deus sabia que a igreja dele ia ter continuidade. E como essa igreja poderia se manter, como a instituição que ele criou, que a igreja não é criação humana, como muita gente diz, não, que ele cria, como que o povo dele, caminhando pelo deserto, poderia sobreviver, pastor? Aí eu fico, mas que sacada de Deus. Deus criou o dízimo para manter o sistema que ele mesmo iria criar, chamado igreja. Pastor, interessante, como é que Jesus, ele fica tão admirado ao ponto de dizer, poxa, vocês verdadeiramente cumprem a regra, dão o dízimo da hortelã, do êndrio, dízimo de uma verdurinha, o caboclo tem uma verdurinha ali, aí ele vende um pacotinho e tira o 10%. É muita fidelidade, é o povo fiel. Eles podem fazer um bocado de coisa errada, mas o suprimento deles, pastor, nunca parou. Paulinho, eu sempre, o que a gente mais vê, geralmente, das pessoas, eu disse, pastor, acontece um negócio comigo, não sei, esse mês eu tenho porque não sobrou, porque não deu para me dar de jeito nenhum. Aí, o que eu vou fazer? Geralmente, eu hoje oriento aos irmãos dentro da igreja, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Eu sempre digo, se você for esperar tirar o dízimo porque sobra, primeiro para que sobra, Deus não quer saber de sobra. Esse verdade, se sobrar eu dou, isto para Deus não funciona, Deus não se agrada. O que sobra você é porque ninguém quer mais, né? Então, biblicamente, nós temos que aprender o seguinte: em primeiro lugar, o reino do Senhor, em primeiro lugar, as coisas de Deus. A nossa orientação é essa: quando você recebe um salário, ou uma ajuda, ou uma comissão, você recebe financeiramente, você deve primeiro tirar isso aqui, é do Senhor, separa. Nós até orientamos que você, se puder, ir deixar na igreja no mesmo dia. Alguns chegam até agora, é mais fácil, passando ao Pix. Mas, biblicamente, nós também orientamos que o ideal é que você vá deixar na casa do Senhor, entregue no altar. E você faz uma oração: Senhor, tu sabe que eu tenho muitos compromissos, todos nós temos. Se for sair pagando as contas, o diabo é capaz de até te assaltar no caminho de pagar as contas, que é para poder você realmente não sobrar, nem dar para pagar e levar o do Senhor. Então, quando você tira o do Senhor em primeiro lugar, então, primeiro, Deus se agrada. E você faz uma oração. E eu ainda faço um apelo. Faço uma oração e oro também pelo pastor da igreja, para que Deus dê sabedoria, dê temor para administrar, porque o pastor, ele é o administrador da casa de Deus. Então, se ele mal administra o dízimo da casa do Senhor, no lugar, às vezes, de aplicar na obra, no evangelismo, assalariar o obreiro, no nosso caso, tudo que entra mensal na igreja, nós investimos na obra, nós investimos na igreja, como assalariar obreiros, a parte de divulgação de rádio, televisão, vamos dizer, evangelismo, construção também de igreja, porque como é que você vai se reunir? Você precisa de um lugar para se reunir naturalmente. Então, nós investimos na obra de Deus. E naturalmente, se for o caso, ajudar alguém também. De repente alguém está precisando, o pastor está precisando, o irmão está precisando, a igreja vê como nós pagamos a energia de alguém, ou às vezes outras coisas, que isso é comum, como vocês sabem, como testemunho que nós temos feito, e vamos continuar fazendo, mas a gente também precisa de oração para ter sabedoria para administrar. Mas o segredo você só vai ser fiel quando você aprender a entender que primeiro é servir a Deus, seja dízimo, seja também oferta. Rapaz, isso aqui é do Senhor e vou levar. E sempre digo, leve com amor. Até me faz recordar, quando eu falo disso, da igreja da África, né? Como é que os africanos levam o dízimo e oferta da igreja na frente? Como é? Dançando, quem com quiser alegria. Ver, só lá no YouTube. Eles saem dançando, pulando, glorificando a Deus. Quer dizer, o cara passou 10 minutos para chegar lá.
A África é um dos países que está vendo um grande avivamento. Pagaram um preço muito alto. Mas é esse prazer, porque a própria Bíblia diz, alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Você se alegra de entregar? Ou você acha que é um castigo? Se você acha que é um castigo, meu amado irmão, ou meu amado ouvinte, né? É melhor você, se por caso, aceitar Jesus, pedir a Deus que o transforme, que os converta. A verdade é essa, né? E Deus, e quero dizer uma coisa, Deus se agrada daquilo que a gente faz com amor. Pastor, tudo que Deus ama, Satanás odeia. Escreva isso. Tudo que Deus ama, Satanás odeia. Certo? E outra coisa que as pessoas estão esquecendo é que Satanás é um ex-funcionário do céu. Portanto, ele, como ex-funcionário, sabe tudo. E foi expulso. A primeira coisa do rebelde é ser expulso. Até expulso. Foi. Mas, pastor, mas ele se a igreja expulsa alguém, infelizmente, não é questão só de expulsar, mas às vezes disciplinar. Né? Por quê? Porque Satanás foi expulso do céu por causa da rebeldia. Exatamente. Então, quando você imaginar que ele é funcionário, ex-funcionário, então ele é capaz de saber o que Deus gosta. E aquilo que Deus gosta e quer favorecer a gente, ele odeia. Então, o trabalho de Satanás é fazer com que eu não compreenda a dimensão espiritual do dízimo. Porque duas coisas totalmente diferentes, pastor. Semente, que eu vou chamar oferta de semente, e dízimo. A reação no mundo espiritual e no mundo físico, eles têm duas funções diferentes. Tão diferentes, mas elas se completam, mas eles são muito diferentes. No futuro, nós estaremos talvez falando sobre a questão, vamos dedicar depois de alguns domingos sobre a questão da semente, da oferta. Mas a única coisa, pastor, que o Satanás tem medo é de um dizimista. Sabe por quê? Porque um dizimista mantém a obra. Nós chegamos ao final, graças a Deus, mas domingo, se Deus permitir, estamos de volta. Você também pode ficar nos ouvindo pela rede Moriá de Fortaleza, baixar nosso aplicativo, né? 24 horas no ar. Queremos agradecer às pessoas que colaboram conosco, né? Paulinho também pela sua participação. Você tem o último aviso que seria? Eu quero dizer a você, meu amado ouvinte, que a IED, a Igreja de Deus é Espírito, é uma igreja biblicista. A gente não sai da Bíblia, a gente não inventa a moda, pastor. A nossa base sempre foi a Bíblia. Então pronto, o biblicismo é algo que está no nosso coração, no nosso sangue. Então a gente aqui não inventa. É interessante que o Senhor agora nos mandou o nosso irmão pastor Ginaldo, né, que está com o programa ao sábado, né? É que também é exatamente porque Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, no caminho certo, porque a nossa preocupação, amado irmão, é só realmente a palavra de Deus. Né? Essa é a nossa meta esse ano, é só essa oração, a palavra e a administração da palavra. Muito obrigado, bom final de semana e aguardo você na Igreja de Deus é Espírito Certo. Está aí nosso endereço, nossos endereços online. Você pode pesquisar a Igreja de Deus é Espírito Certo, você vai encontrar todos os nossos dados. Muito obrigado e a paz do Senhor, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Obrigado. Comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história?